Fim de semana de encontro catarinense na Série B. Avaí e Criciúma jogam amanhã na ressacada. A Chapecoense encara o Goiás na Serrinha em confronto direto por vaga no G4. Na Série C, o Brusque terminou a fase em último do grupo e disse adeus às chances de acesso. Copa Santa Catarina. Começam hoje os jogos de ida das quartas de final da competição. O Clube da Bola tá só começando. Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde para você que nos acompanha em todo o estado sintonizado na NDTV Record. Aquele forte abraço para você que chegou agora, ligou a TV ou está nesse mundão redondo, ô vida boa, conectado no ndplay.com.br. Eu sou Marcelo Cabral, esse é o Clube da Bola, o maior programa de futebol do sul do estado da TV aberta. Pode apostar, do sul do estado, não, do sul do Brasil. Fim do ano chegando e as competições, algumas, já terminando, Já não temos mais representantes na Série C, mas temos aí a Copa Santa Catarina nas quartas de final. Tem Série B em sua reta final, Série A na tela da NDTV Record, um clássico carioca na segunda-feira para começar bem a semana. Lembrando que você, aí de casa, pode participar do Clube da Bola, do nosso programa. É fácil, é muito fácil. É facinho demais. 489-9191-4706. Manda uma mensagem, um comentário, uma reflexão sobre a rodada, os palpites dos jogos do final de semana, até uma pergunta para os nossos comentaristas. Está valendo e valendo demais. Manda aquela foto legal com a família, com o filhão, com a filhona, vestido com o seu uniforme, com a camisa do seu time. Manda pra gente e vai postar no programa de hoje. Deixa eu apresentar o nosso time aí para esse primeiro momento do programa. Ian Cel tá com a gente aí, trazendo aí essa nova geração do jornalismo esportivo catarinense para todo o estado aqui no Clube da Bola. Ian, falei ali na abertura, um encontro catarinense, porque se eu digo clássico, já tem uns que já vão ligar aqui pra TV, já vão querer fazer gol. É clássico ou é encontro? Boa tarde. Mancha, eu gosto da palavra clássico. Claro que Avaí e Figueirense sempre vai ter seu peso, sempre vai ter seu charme. A semana do clássico é diferente. Mas, se tratando de uma competição a nível nacional, a gente pode chamar assim Avaí e Criciúma de clássico. Talvez a torcida do Avaí fique chateada comigo, mas para mim é clássico. Jogo bom, jogo legal, jogo importante para o Criciúma tentar se manter no G4, quem sabe aí alcançar o Coritiba ali na liderança. E também para o Avaí mostrar um pouquinho, pelo menos terminar o ano de forma digna. Acesso realmente não tem mais condições, muito difícil, a porcentagem muito baixa, o Avaí não fez por onde, mas que o Avaí pelo menos possa terminar esse ano sem deixar o torcedor tão chateado assim. Legal demais. Aqui com a gente nos estúdios em Florianópolis também, doutor Cláudio Caticarte. Excelentíssimo, Cláudio. Serei processado se eu falar clássico. Muito boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Ansel, boa tarde a todos que nos acompanham aí no Clube da Bola. Eu sou aquele amante à moda antiga, não é clássico. Para mim, clássico é o time da mesma cidade, que tem aquela rivalidade histórica, porque ali em Itajaí agora tem o Barra com o Marcílio, mas vai ter que criar rivalidade para ter mais esse contexto de clássico ali também. Mas clássico aqui no estado, para mim, por enquanto, só Avaí e Figueirense. Mas Avaí e Criciúma sempre trazem bons jogos, E amanhã, mesmo com as aspirações diferentes do Criciúma em relação ao Avaí, a gente vai ter um grande jogo, pode ter certeza disso, Mancha. Legal, daqui a pouco com a gente, convidado muito especial, Alex Maranhão, ex-Criciúma, hoje trabalhando na comunicação, na rádio lá no sul do estado, vai bater um papo com a gente, direto de Chapecó, da EFAP, nosso querido Sérgio Badalotti, o Badagol, tá com a gente. E eu olhando o flyer, que chama, o panfletinho ali com as atrações da EFAP, eu vi Alok, Leonardo, Henrique Juliano, Gustavo Lima, Sérgio Badá, relembrando 2011, quando apresentou Amado Batista. Teremos novamente no palco Sérgio Badá. Muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, muito feliz de estar aqui. Tivemos agora há pouco um balanço geral histórico, de Chapecó, mostrando a nossa querida EFAP, que está um sucesso enorme, sem falsa modéstia. O stand aqui da ND é um dos mais visitados da feira, isso nos enche de alegria, todo mundo mandando um grande abraço
para a equipe do Clube da Bola, o pessoal passando por aqui, conversando. Mas vamos deixar as atrações para o palco, né? A gente vai ficar curtindo a feira aí, mas estamos aqui para falar a respeito da Chapecoense, que vem de um empate amargo em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Chapecoense deixou escapar a oportunidade de assumir a vice-liderança, de voltar para o G4, e tem um jogo difícil amanhã contra o Goiás lá em Goiânia, né? Então, é tipo de jogo que a Chapecoense fez contra o Botafogo, que não pode deixar passar a oportunidade de uma vitória. E a Chapecoense vacilou e deixou escapar a vitória, mas está no páreo ainda, um pontinho apenas do G4. Vamos ver se consegue recuperar lá em Goiânia os pontos que perdeu para o Botafogo aqui em Chapecó. Legal, Badá, o fera na matemática é o Ian, que está aqui pertinho de mim, mas eu fiz ali uma continha, uma vitória da Chape, ela entra no G4 e pode até empurrar o Goiás para fora, né? Sim, é um confronto direto, né? O Goiás tem 52 e Chapecoense 51, se eu não estou equivocado, é isso aí. Então, se a Chapecoense ganhar, é um confronto direto. A Chapecoense passa o Goiás, independente dos demais resultados. Ontem já tivemos um resultado bom para o Criciúma, para quem está no G4, que foi o empate do Novo Horizontino contra o Amazonas. Então, a Chapecoense fazendo a sua parte, ganhando do Goiás, a Chapecoense volta para o G4. É jogo difícil, é o Fábio Carilli que assumiu o Goiás, é uma mobilização grande lá para lotar a Serrinha. Então, é um jogo complicado, mas é o tipo de jogo que às vezes o Gilmar Dalpozo gosta de jogar. Quando o Chapecoense enfrenta um time fechado, um time retrancado, como foi o Botafogo, que anulou as principais jogadas da Chapecoense, a Chapecoense tem dificuldades. Agora, quando a Chapecoense enfrenta um time que sai mais para o jogo, que busca o ataque, a Chapecoense sabe se defender e muitas vezes surpreende no contra-ataque. Essa é a nossa esperança para amanhã no jogo contra o Goiás. Legal, para dar para a gente terminar essas primeiras apresentações, o ano era, me corrija se eu estiver errado, 2011, EFAP, outubro de 2011, Chapecó. Badá era o mestre de cerimônias, subiu ao palco, aquele palco gigantesco, naquela época já era grande, imagina como é que é hoje. E puxou o coro para apresentar Amado Batista. Badá falou, a musiquinha, né? Amado Batista, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E o público de Chapecó respondeu, Badá, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tô mentindo? Eu lembro. O Mancha é gentil como sempre, né? Mas foi um grande jogo e um grande público. Eu não tô na escala. De repente pode pintar uma surpresa amanhã no show do Leonardo. Vamos ver. Mas hoje tem a equipe da ND que vai estar no palco. Vai estar no palco hoje, tem Henrique Juliano e a Loki. E aí nós teremos como atração no palco Fabiana Nascimento, Giovanni Martinello e Alexandre Madoglo, o Xandinho. Então, nós estaremos muito bem representados nesse que promete ser o maior público até aqui. A informação que se tem é que todos os ingressos que são limitados foram vendidos e vamos ter casa cheia e a ND vai estar muito bem representada. Tivemos a honra, viu, Mancha, de recebermos aqui na IFAP nosso presidente, Marcelo Petrelli, com a sua esposa, esteve aqui nos visitando e ontem curtimos juntos, inclusive. Não sabia que o presidente gostava do show do Gustavo Lima, cara, e gosta, e curtiu muito o show do Gustavo Lima. Então foi uma noite muito legal, muito bacana. O presidente Marcelo Petrelli se sentiu muito à vontade aqui na IFAP, gostou muito e foi muito bem recebido por todos. Que legal, Badá. Vamos começar a girar então os assuntos da semana. Isso foi assunto, hein? Foi o novo formato do Campeonato Catarinense de 2026. Agora, no ano que vem, repórter Heitor Machado preparou uma reportagem explicando todos os detalhes, as novidades da disputa. Antes da bola rolar, hora de definir as regras do jogo. Os clubes se reuniram na sede da federação para definir o formato do Campeonato Catarinense do ano que vem. Para 2026, a CBF promoveu mudanças significativas no calendário e o estadual passou por adequações. O torneio será disputado em 12 datas, 6 a menos em relação à edição deste ano. Os 12 times serão divididos em 2 chaves e vão enfrentar as equipes do outro grupo. Avaí e Chapecoense, os 2 finalistas deste ano, foram os cabeças de chave. No grupo A, além do Avaí, estão Brusque, Camboriú, Concórdia, Joinville e Marcílio Dias. No B, além da Chapecoense,
Criciúma, Figueirense, Carlos Renault, Barra e Santa Catarina. Os 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, em ida e volta até a grande decisão. Acho que a gente achou uma fórmula adequada para a quantidade de clubes e deve ser interessante porque em todas as fases, tanto na primeira fase, que é a busca da classificação, como nas fases subsequentes, para o título, para a busca por uma vaga da Copa do Brasil ou até para escapar de um rebaixamento, torna que praticamente todas as 12 rodadas do campeonato vai valer alguma coisa, vai ter algum interesse, e isso é importante para o campeonato em si. Cara, é um campeonato com certeza bem atrativo, né? Primeira fase mais atrativa, fases finais, até para quem não classificar vai ter bastante emoção aí. Eu acho que o objetivo da federação acho que foi bem aceito e os clubes também enxergam dessa maneira. E agora é cada um planejar, se preparar e da melhor maneira possível para que realmente consigam cada um fazer sua grande competição. O regulamento também prevê um torneio à parte com os times que forem eliminados nas quartas e semifinal. O vencedor vai herdar uma das vagas na Copa do Brasil do ano seguinte. Outra mudança significativa diz respeito ao rebaixamento. Os 2 últimos colocados de cada grupo vão disputar um quadrangular em turno e retorno pela permanência na elite. Em 2026, 3 equipes serão rebaixadas à Série B do Campeonato Catarinense. O Brusque se posicionou a favor do rebaixamento de 3 clubes, entendendo as questões, entendendo os pedidos alegados pela federação, entendendo que esse movimento ele é necessário pensando no ajuste do calendário. Então esse é o principal ponto, né? O futebol brasileiro vai passar agora por um momento de ajuste de calendário e não vai ser em 25, não só vai ser em 26 e talvez normalize em 27, 28. Existe a necessidade de adequação considerando as mudanças do calendário nacional e naturalmente a federação propôs um calendário com menos datas, mas um campeonato bastante competitivo, com emoção até o final, seja subindo para quem está lá em cima, para quem está no meio para a vaga da Copa do Brasil, quanto quem briga contra o rebaixamento. Então vamos ter bastante emoção no campeonato do ano que vem, a gente espera que seja um campeonato interessante e bom para a competição e principalmente para o Figueirense. O torneio está marcado para começar no dia 7 de janeiro e a grande final na segunda semana de março. Parabéns para o Heitor Machado aí pela bela reportagem, para os editores, que é o pessoal do cinegrafista que filmou também, muito legal e muito explicativa a matéria. Tirei todas as minhas dúvidas. Vou pedir para a produção colocar na tela uma arte que a gente tem com os grupos do Campeonato Catarinense, né? Avaí e Chapecoense como cabeça. Ainda não, daqui a pouco a gente bota essa arte então. Deixa eu começar o nosso giro com o Dr. Cláudio Caticati. O Campeonato Brasileiro mudou. A mudança também chegou para o Campeonato Estadual, a gente já sabia, com menos datas. Gostou desse novo formato, do que foi apresentado, do sorteio? Contigo, Cláudio, tua opinião. Mancha, com esse novo calendário do futebol brasileiro, não poderia ficar os estaduais de fora, né? E a minha opinião é que o esqueleto dessa fórmula é boa, né? Falo esqueleto porque é de fácil entendimento, uma fórmula simples, 6 equipes em cada grupo, né? Se enfrentando um grupo contra o outro, classifica os 4 primeiros de cada grupo. Depois, nas quartas de final, o enfrentamento é dentro do próprio grupo e semifinal e final em mata-mata, jogos de ida e volta. E com o campeonato valendo alguma coisa o tempo todo, né? Porque quem não se classificar para as quartas de final vai ter a oportunidade de buscar. E aí você pode discutir se é legal, não é legal, mas vai ter um enfrentamento para buscar a terceira vaga da Copa do Brasil. E o grupo quadrangular da morte. 3 caem, 1 fica. Então, é sempre enfrentamento de jogos importantes o tempo todo, decidindo alguma coisa. A única questão que eu coloco, o único senão, é a formação dos grupos, né? Porque, veja, claro, a gente não sabe quais equipes vão formar, né, melhor elenco e tal, mas em tese, se acontecer, por exemplo, de Criciúma e Chapecoense ascenderem à Série A do Campeonato Brasileiro, terão orçamentos muito mais fortes, né, do que os demais. E poderão fazer elencos, né, muito mais robustos. E aí a gente vai ter enfrentamentos de um nível técnico com uma disparidade, em tese, lógico, sempre falando em tese, né? Mas tirando essa questão, eu achei a fórmula simples, vamos dizer assim, com um enfrentamento sempre de jogos muito importantes. Dificilmente a gente vai ter um jogo não valendo nada, acho bastante difícil isso acontecer. E vai exigir das equipes
uma montagem de elenco já para o calendário como um todo, né? Porque o Avaí vai ter Série B, Série A muito difícil, como o Ian já colocou, mas vai ter a Série B, tem Copa do Brasil, o Criciúma e a Chapecoense se ascenderem à Série A, ainda o Avaí e a Chapecoense tem a Copa Sudeste também, e a Chapecoense e o Criciúma a Série A concomitante, né, com o Campeonato Catarinense. Então vai ter que os dirigentes fazerem muito bem essa gestão, né, de elenco logo no início da primeira janela do futebol brasileiro. Gostei, viu, Mancha? Em geral aí daria uma nota 8 aí para tudo, né? Legal. Fazer o seguinte, antes de chamar o Ian, o Badá, deixa eu convocar outro titular do nosso programa, que é o nosso telespectador. Você pode participar mandando a sua mensagem, como o China. O China mandou assim, ó. Hora do melhor e mais badalado programa de esportes do planeta. Que exagero, obrigado, China. Esse Badá é muito resenha, né? É demais. Manda abraço, o China já pede um abraço geral, ó. Manda abraço pra minha família e amigos, família e amigos do China, sintam-se abraçados. Um forte abraço a todos aí. E se conseguir, manda também um abraço pro Diego Rastafari. Um abraço pro Diego Rastafari, essa audiência qualificada aí do Clube da Bola. Você pode participar como China no 991914706, o código de área é o 48, mandar sua mensagem, sua foto, sua opinião e, inclusive, participar da nossa enquete. Se aprovou o novo formato do Campeonato Catarinense para 2026, hashtag sim. Hashtag não, com acentozinho aí com o tio pro aplicativo computar, ou hashtag em partes, tudo juntinho pro nosso aplicativo aí computar o seu voto. Aproveita, entra lá, participa e já manda também o seu recado pra gente. E Ansel, o campeonato ele vai presentear até quem não conseguir esse primeiro objetivo, presenteia com uma vaga, na Copa do Brasil do ano que vem, não, daí de 2027, é isso? Gostei! Mancha, basicamente, os clubes que caírem nas quartas de final vão se enfrentar para depois enfrentar os times que caírem na semifinal para decidir quem vai ser o terceiro. É um pouquinho confuso no primeiro momento, assim, fica até um pouco nebuloso de entender, mas é interessante porque, como o Cláudio ressaltou, todos os jogos vão valer alguma coisa. Isso é muito interessante. Eu gostei da forma, principalmente na primeira fase, onde a primeira fase do Campeonato Catarinense era sempre muito arrastada, porque início de ano é natural os times estarem ainda numa rotação um pouquinho mais abaixo, porque as pré-temporadas são curtas, vai ser mais curta ainda no que vem, colocando que o Campeonato Catarinense vai começar no dia 7 de janeiro, então a gente bota aí a Série B, acaba dia 22 de novembro, volta aí dia 20 de dezembro, mais ou menos, das férias, exames, questão de pausa para Natal, pausa para Ano Novo, os times vão ter pouquíssimas sessões de treino até começar o Campeonato Catarinense. Então, principalmente ali Avaí, Chape, Criciúma, o próprio Figueirense, dependendo até onde for na Copa Santa Catarina, vai ter ali uma certa dificuldade nesse início de campeonato. Mas é interessante os dois grupos, primeira fase vai mais rápido, os jogos têm um caráter muito mais decisivo, então o campeonato deixa de ser muito arrastado como era até esse ano. Porque a primeira fase tinha 11 rodadas, jogos à tarde, muito calor, isso não tem o que fazer, realmente é inevitável, mas ao menos a primeira fase vai mais rápido, os jogos têm um caráter mais decisivo, isso vai chamar mais público, consequentemente, e até os clubes devem se preparar melhor para já encarar essa maratona logo de cara nesse início de ano. Legal demais. Pedir duas coisas. Quando tiver pronta aquela artezinha com os clubes, pode chamar aqui pra gente colocar, pra lembrar o torcedor, o nosso telespectador também, os grupos divididos. Aí, tá na tela. Grupo A, Avaí, Cambura, o nosso Galo do Oeste, o Concórdia, Marcílio Dias, Brusque e Joinville. Grupo B, Chape, Carlos Renault, Barra, Figueirense, Criciúma e o Santa Catarina. Badá, você percebeu um equilíbrio nos grupos ou tem um grupo ali que tá mais complicado, hein, Badá? Eu acho que esse grupo da Chapecoense aí, eu acho que tá mais complicado. Mas dificuldade daí é pro grupo, o outro grupo, né? Porque é confronto entre os grupos. Mas eu vou na linha de raciocínio do Ian Cel, cara, porque você classificou entre os 4, beleza. Aí, daí pra frente é lucro. Agora tem que prestar atenção. Esses clubes que o Ian citou aí, que vão ter 15 dias de preparação, os clubes que não têm calendário nacional vão se preparar 60 dias antes. E aí no início, é tiro curto, 6 jogos. Tu começou mal, daqui a pouco tu não recupera. A Chapecoense até, eu conversei com um dirigente, com o Diego Mandrick, ele falou que a ideia seria começar com um time alternativo. Não sei se vai poder, não sei se vai conseguir.
porque tropeçou, vacilou no começo, tu cair, o torneio da morte ali, o quadrangular de rebaixamento vai ser bem complicado, porque de 4, 3 cai. Mas vai de encontro à ideia de que eu acho que muita gente defendia de termos um campeonato com 10 clubes, né? Então é um campeonato que eu creio vai ter emoção, e aí eu achei boa a fórmula nesse sentido, que vai ter emoção da primeira à última rodada, não vai ter jogo não valendo nada. Todos os jogos vão ser decididos, então vai ser um campeonato de muita emoção. Mas agora os clubes que se cuidem. Caiu no quadrangular da morte ali, corre risco, então tem que observar bem esse calendário aí. Não sei se o pessoal de casa percebeu, eu percebi, não sei se o Ian e o Cláudio aqui nos estúdios também perceberam, que o Badá mudou de posição. O Badá estava numa outra posição, ali perto de um telão. O assédio, a fila da selfie estava muito grande, atrapalhando o desenrolar do Clube da Bola. Colocaram ele num ladinho mais ali do palco ali, e daqui a pouco, claro, o gentleman que vai atender um por um, né? Um fã, um por um. Os seguranças não estão aparecendo ali, mas... Tem um cordão de isolamento ali no Badá. A equipe ali não é fraca, não. Outra coisa que eu percebi agora em relação ao campeonato, a gente sabe que aquela primeira semana do ano, talvez os primeiros 10 dias do ano, Santa Catarina ferve demais quando o assunto é turismo, né? O pessoal que vem para passar a virada no nosso estado, estica mais uns dias, estica mais uma semana, mais 10, mais 15 dias, enfim, vai ter oportunidade de conferir essa primeira, talvez a primeira e a segunda rodada do Catarinense. Está feito o convite. Agora mudando um pouco de assunto, vamos de Série B. A Chape perdeu uma chance de ouro para entrar no G4. Eu tô vindo de verde hoje, né? Naquela torcida. Tropeçou em casa contra o Botafogo de São Paulo. E o que só você viu, meu querido Sérgio Badá, nesse confronto? Olha, Mancha, o que eu vi, todos nós vimos, foi um Botafogo marcando muito Chapecoense, neutralizando a principal jogada hoje da Chapecoense, que é o Giovanni Augusto. Então a Chapecoense não conseguiu se encontrar no último terço, lá no setor ofensivo. Teve posse de bola, teve volume de jogo, mas não conseguiu fazer as jogadas. Aquela jogada do 1 contra 1, a Chapecoense não foi feliz. Criou mais oportunidades, sim. O goleiro do Botafogo teve que fazer defesas importantes, sim. O Ítalo no primeiro tempo, Perotti no segundo, perderam chances que não se podem perder, que não aparecem a todo momento num jogo truncado como foi. E esses gols fizeram falta. E aí a Chapecoense tomou um gol num escanteio a 42 minutos, uma saída errada do Rafael Santos, e ainda teve forças para empatar com o Rafael Carvalheiro a 47, mas não deu tempo para mais nada. Dos males o menor, sumou um pontinho. Esse ponto pode ser importante ali na frente, o Eduardo Doma falou isso, o zagueiro. Esse ponto daqui a pouco pode fazer a diferença ali na frente, pode, perfeito. Agora, tomara que não façam falta 2 pontos que a Chapecoense perdeu dentro de casa, porque tem que respeitar qualquer adversário. E os clubes se conhecem muito, né? E a gente tem visto ontem o Novo Horizontino ficou no empate com o Amazonas, mas era jogo para ganhar. A Arena Condá com baita público, mais de 10 mil torcedores. O Chapecoense vinha de 3 vitórias consecutivas. Então, ficou um sentimento de que o resultado não foi bom. Que era jogo para a Chapecoense vencer, ir para vice-liderança e estar no G4. Mas, quem sabe, deixou para conquistar uma vitória amanhã contra o Goiás. É um jogo, teoricamente, muito mais difícil. Entre você ganhar do Goiás fora de casa, ganhar do Botafogo em casa, apesar do momento do Goiás não ser bom, mas agora trocou de treinador, pode mudar tudo. O jogo, teoricamente, mais fácil era o Botafogo. E a Chapecoense não conseguiu cumprir com essa missão. Ficou um sentimento amargo por isso. Mas a Chapecoense está viva, a campanha é boa, está no páreo, tem ainda grandes possibilidades, tem mais 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Então, está viva na disputa. Quem sabe amanhã consegue mais um resultado positivo lá contra o Goiás e aí fica mais forte ainda na briga por um acesso para a Série A do ano que vem. Legal. E Ansel, o Badá já fez a matemática ali, né? Uma vitória coloca a Chape dentro do G4, pode até tirar o Goiás. Tu analisa dessa forma, a Chape ainda está na briga, tá na briga? Tá na briga. A Chape tá na porta do G4 ali. É claro que o sentimento de frustração, como o Badá mencionou, fica. Você joga contra um time que está brigando para não cair em casa, um time que é frágil, um time que costuma tomar muitos gols, como é o Botafogo, e você não vence o jogo. Claro, o saldo não foi tão negativo assim, porque a Chape ainda consegue o gol com o Carvalheiro no final para empatar a partida. Mas eu estava acompanhando o jogo, a hora que toma o gol, eu falei, cara, eu lembrei na hora que o Florão me falou durante a semana, nosso querido Eduardo Florão, repórter da NDTV Chapecó, ele falou, cara, eu tô com medo que a Chape se complique nesse jogo. E olha, se complicou.
Cláudio Caticarte, amanhã jogo importantíssimo, os dois times estão separados por 1 ponto, mas temos agora um novo obstáculo na série, no G4, que é o Novo Horizontino, tá lá dentro. Pois é, as equipes ali de cima que não largam o osso, né? O Novo Horizontino é um desses, e com o Eduardo Batista, que está no Criciúma, bateu na trave 2 anos seguidos e está na briga pelo 3º ano consecutivo, né? Muito boa gestão, boa organização. A questão da Chapecoense é que realmente eu estou na linha também ali do que falou o Ian e o Badá, é a questão da sequência, né? Porque veja só, a equipe da Chapecoense enfrentou um Botafogo brigando lá embaixo na tabela de classificação e a sequência agora é o Goiás, depois o Operário de Ponta Grossa, né? Que ainda tem chances remotas de descenso, e depois o Remo, outro time que briga no G4. E aí é que vem a questão do jogo contra o Botafogo, né? Porque é uma equipe que, dentro dessa sequência, era o resultado mais provável, aquilo que a gente coloca dentro de uma análise, né, de jogos. Só que se a gente olhar também para essa situação de equipes lá de cima, enfrentando com equipes lá de baixo, lembra o Criciúma quando enfrentou o Paysandu no Heriberto Rios, perdeu, né, de 4-2, inclusive. Então essas equipes lá de baixo estão dando a vida por permanência, porque envolve um monte de coisa, envolve questão financeira, e aí as dificuldades, como eu também assisti o jogo, né? E o Badá falou muito bem, Botafogo veio bem fechadinho, né? Dificultando as ações da equipe da Chapecoense. E agora é um jogo estreia aí do Fábio Carilli, né? Que a gente sabe que subiu, já conhece os caminhos das pedras ali com o Santos no ano passado. E a equipe da Chapecoense tem pelo menos a possibilidade de jogar com uma equipe que joga e deixa jogar, é tentar fazer o crime lá, surpreender para recuperar esses pontos, porque depois o jogo contra o Operário vai ser um jogo de vida ou morte. Só pelo caminhar aí na imagem do Gilmar Dalpozo no fim do jogo, né? Nosso cinegrafista pegou a imagem, já vi que ele estava indignado. Gilmar Dalpozo, técnico, tem só um volante à disposição para esse jogo contra o Goiás. Badá, o elenco da Chape está um pouco curto nessa reta final? Desculpa, Mancha, eu não consegui ouvir. A gente tem uma informação que o técnico Gilmar Dalpozo tem apenas um volante à disposição para esse jogo. O elenco está ficando um pouco curto, lesões, cartões, nessa reta final? Tá ficando. Ele tem utilizado um 4-4-2 com o Vitor Caetano fazendo um falso lateral direito pelo lado direito. Nos 4 jogos anteriores ele começou assim, com 3 zagueiros, com o Claro na esquerda e o Vitor Caetano mais do lado direito, e uma posição do Carvalheira que eu não gosto muito, que é jogando pelo lado direito. Eu prefiro o Carvalheira jogando pelo meio, ao lado do Giovanni Augusto. O meio de campo da Chapecoense cresce na posse de bola ofensiva. E para amanhã, para domingo, ele não tem o Pedro Martins e o David. Os dois estão suspensos. Então ele só tem o Gimenez de volante, só. Então ele deve retornar para o 3-5-2, fazendo uma linha de 3 zagueiros, colocando o Everton, que entrou bem contra o Botafogo, fazendo o Gimenez, Carvalheira e o Giovanni Augusto. E no ataque, nós vamos ter o Marcinho, deve retornar, e aí na centroavante, cara, fica sempre a dúvida. Coloca o Neto Pessoa não vai bem. Entra o Perotti, entra bem. No jogo seguinte, coloca o Perotti não vai bem. Entra o Neto Pessoa, entra bem. A última vez o último jogo aqui foi o Perotti que começou. Talvez mude no ataque também, mas faltam opções nessa reta de chegada aí, principalmente no setor de meio de campo. A gente daqui a pouquinho já vai liberar o Badá, ele tem compromisso lá na EFAP, na sequência da tarde, mas antes temos uma arte com a sequência dos 6 últimos jogos da Chapecoense nesse restante aí do Campeonato Brasileiro da Série B. A Chape tem 6 jogos, precisa vencer 4 para conseguir o acesso. Fora de casa, o Goiás. Em casa é o Operário, né? Isso. Fora é o Remo, é isso? É o Remo. Em casa é o América. América Mineiro. Fora o Volta Redonda. Perfeito. Em casa o Atlético Goianiense, o Dragão de Goiânia. Vida fácil e times catarinenses na mesma frase é difícil escrever, né, Badá? Sempre complicado pra gente. A Chapecoense com esses 51 pontos aí, a matemática hoje, a linha de corte, seria 63 pontos, né? A Chapecoense precisaria de mais 4 vitórias. Não é impossível.
Tem os 2 jogos difíceis aí, amanhã contra o Goiás. Eu acho que o empate, por ser um confronto direto, você tirar 2 pontos de um concorrente dentro da sua casa é um bom resultado. Mas os mais difíceis é Goiás e Remo. Não que os outros não sejam, né? Tinha um jogo teoricamente fácil contra o Botafogo, não conseguiu ganhar. Mas se você analisar a tabela, buscar 4 vitórias não é coisa de outro mundo. Mas vamos pensar jogo a jogo, vamos ver o que tem para nos apresentar amanhã contra o Goiás. Mas é uma tabela que a Chapecoense tem sim o direito de continuar sonhando e entrar no G4 e brigar nas últimas rodadas, que é onde vai se decidir. Quem sabe nas últimas 2, quem sabe na última rodada. Mas tem que chegar vivo até ali. Esse é o desafio dos clubes, do Criciúma, da Chapecoense. Quem quer subir vai ter que chegar vivo na última, penúltima e última rodada. É ali que tudo vai se decidir. Pode se decidir no número de vitórias, e o número de vitórias da Chapecoense é bom, e pode se decidir no saldo de gols. E o saldo de gols da Chapecoense também é bom. Então depende apenas dela. Depende apenas dela para continuar lutando aí por uma vaga na Série A. Badá, como previamente acertado, são 2 da tarde, 2:01 já. A gente combinou, vai liberar o Badá. O Badá tem uma sequência de compromissos aí no stand da NDTV, com a rádio ND Chapecó também, para a sequência da tarde, né, na EFAP. Então a gente tá te liberando e podes adiantar agora a hora do abraço. E você, telespectador, tá assistindo o Clube da Bola e vá e à tarde, vai depois curtir a EFAP, passa lá nos nossos estandes para dar um abraço no Badá, por favor. Eu vou abraçar todo mundo que está passando por aqui, tá dando um tchauzinho. Meu amigo Macir Tchecker está passando por aqui, Luiz Fernando Stefan, outro que é assíduo telespectador do Clube da Bola. A gente conhece todo mundo aqui. Então um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. E até amanhã estamos aqui de portas e braços abertos, aguardando todos os nossos amigos aqui no estande do Grupo ND, que, como eu falei antes, sem falsa modéstia, está fazendo um sucesso muito grande. As equipes vão continuar trabalhando, os nossos repórteres, cinegrafistas têm outras pautas, então hoje a participação é mais curta. Mas semana que vem estamos juntos no programa todo lá do estúdio. Valeu, gente, um abraço, muito obrigado. Valeu, Badá, bom trabalho. Enquanto a gente coloca na tela o palpitômetro Sicredi para esse jogo aí, Chape e Goiás e Chape pode colocar na tela. Eu fui de vitória da Chape, né, 2-1. Eu quero esses 3 pontos, vim de verde hoje. Kaká não quer emoção, é 1-1, né? Não quer. Emerson Luiz também vai no empate, mas com um placar um pouquinho maior, 2-2. Cláudio Caticarte, tamo junto, Cláudio. Tamo junto, é 2-1 a vitória da Chape. Badá aposta naquele resultado mínimo de 1-0. E a Drica também foi numa vitória da Chapecoense, 2-1. E Ansel, o seu palpite ao vivo e a cores aqui para todo o estado de Santa Catarina na NDTV Record. 1-0 Chape, me cobrem amanhã. Boa. Acreditas numa vitória da Chape, placar apertadinho, aquele resultado mínimo, mais os 3 pontos na bagagem? Acredito, Mancha. Até se a Chape está oscilando, o Goiás está oscilando mais ainda. Então, acho que é um jogo bem plausível de ir lá em Goiânia e conseguir buscar esses pontos. Legal. Falando em jogaço, na próxima segunda-feira tem um jogaço na tela da NDTV Record, Vasco e Fluminense. Daí sim, um clássico, os maiores clássicos aí do Brasil, o clássico carioca. Eles se enfrentam no Maracanã. Dá uma olhada na chamada. Quando 2 rivais se enfrentam, cada lance tem dimensões grandiosas. Afinal, é o clássico dos gigantes. Segunda, 7:30 da noite, ao vivo. O Cruz Maltino conta com a sua torcida para subir na tabela. Já o tricolor das Laranjeiras quer embalar com um novo comandante. Vasco e Fluminense. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Uou! Antes das mensagens, nossa produção já separou algumas que estão chegando. Cláudio Caticarte, onde estarás segunda-feira ali por volta das 7h25? Rapaz, talvez um compromisso que a gente tem aí, né, em relação às eleições do Avaí, mas se não, depois de ajudar a dona Valentina, a gente vai dar uma olhada com certeza nesse Fluminense Vasco, que é um jogo interessantíssimo, viu? Fernando Diniz com aqueles trabalhos, né, ele começa bem, dá uma oscilada, ele está no momento bom,
né? O Fernando Diniz, o Vasco aí numa sequência boa de desempenho e resultados. E do lado do Fluminense, o argentino, né? O Luiz Zubeldia, que vem demonstrando um Fluminense mais competitivo, mais aguerrido, né? Então vai ser um jogaço, viu? E Ansel, Vasco ou Fluminense, arriscas um placar? 2-1 Vasco. 2-1 Vasco, tá confiante? Confiante é uma palavra forte, falando de time do Diniz, né, Mancha? Tratando de Diniz, Tratando de Diniz, assim, é o jogo lá em cima, o outro lá embaixo, mas o Vasco vive um momento hoje melhor que o do Fluminense. Acho que o Vasco vence a partida. Legal demais. 48991914706 é o nosso número de WhatsApp para você participar. Vale mandar foto, vale mandar uma mensagem, um comentário, uma pergunta para Iancel, para Cláudio Caticarte, aquela foto massa também. Algumas mensagens já chegaram e a produção separou pra gente. Tá aí o primeiro, ó. Maria Souza, ou será que é Maria Souza? Maria Souza, aqui do Campeche, abraçada ali com o mascote do Leão. E ela também uniformizada, a foto ficou show demais. Professor foi dia do professor agora, né? Cláudio que já foi professor. Fui. E o Ian também é um professor, aprendemos com ele dia a dia. Estamos aprendendo todo dia. Meus sobrinhos havaianos, Laura e Heitor, os dois uniformizados. É camarote ali, hein? Ali não é arquibancada, hein, professor? Eita, gostei demais. O Eduardo coloca aqui, ó. Aqui é Santa Catarina, torcendo pro time do Rio do Sul, com uma camisa azul. No primeiro momento fui enganado pelos olhos, mas é a camisa de Santa Catarina, versão blue, azul. Ó, a Tatiane, Vanderlei, Luiz Gustavo e Fátima na Arena Condá, sempre com o Verdão. Que família legal aí, o pessoal reunido e torcendo para a Chape. O Luiz Henrique, que deu para ver pelo íconezinho, que é chefe de cozinha. Luiz Henrique, Fala Mancha, assistindo ao programa em Balneário Camboriú. Manda um abraço para minha mãe, Azilar, que está assistindo o programa comigo. Um abração, Luiz. Um abração, Dona Zilar. Depois a Dona Zilar tem que mandar pra gente aí um comentário sobre a gastronomia do Luiz, né? Exato. Que eu vi que ele é chefe de cozinha, tá com o uniforme completo aí. Qual que é a especialidade dele, hein, Dona Zilar? Manda uma mensagem pra gente. Ó, enquete. Você aprovou o novo formato do Campeonato Catarinense para 2026? Hashtag sim, hashtag não ou hashtag empates, tudo juntinho, o não com acento, pro aplicativo computar o seu voto. No próximo bloco eu passo uma parcial para vocês. Rápido intervalo, na sequência vamos falar do clássico / encontro catarinense na Série B entre Avaí e Criciúma. Não sai daí que é rapidinho.